Amém, pastor, obrigado. Ok. Bom dia para todos, eu espero que a graça de Cristo Jesus esteja com cada um, aonde quer que você esteja. Eu não tenho dúvidas que nós somos abençoados e cuidados por Deus a todo momento da nossa vida. E esse reconhecimento de que Deus está no controle da nossa vida é essencial para que a gente se coloque na posição que realmente deveremos estar, na posição de criaturas, na posição de adoradores, na posição de alguém que necessita de um Deus guiando, direcionando a nossa vida. Então, esse momento que você dedica para estar aqui no processo de adoração, de entrega, no processo de cultuar a um Deus que cuida de você, é muito importante. Que Deus seja louvado pela vida de cada um que está presente aqui. João capítulo 6, a gente vai discorrer alguns versos bem rápidos aqui, a fim de que nós possamos entender o propósito da vida de Deus enquanto Ele esteve aqui e também o propósito a qual Ele nos convida a participarmos, para que juntos possamos ir nos preparando na presença dEle para o grande retorno a qual Ele nos promete. A grande questão é que nesses versos, Jesus vai fazer uma pergunta um pouquinho complicada. Durante o ministério de Jesus aqui, ele sempre convidou as pessoas para um processo de discipulado. Quando Jesus começa o seu ministério, ele começa pregando sobre o reino. E não é um reino terreno, obviamente, é um reino eterno, é um reino dos céus. Quando Jesus vai ensinar os seus discípulos a orar, os discípulos estão vendo os milagres de Jesus, estão vendo tudo acontecendo. Quando Jesus ora, espíritos malignos saindo, os discípulos dizem: Senhor, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. E Jesus vai ensinar, e dentro dessa oração, ele vai ensinar: venha a nós o vosso reino, o reino de Deus. E quando esse processo que Jesus está ensinando através da sua vida, através de que os seus discípulos, seus seguidores, buscassem o reino de Deus e a sua justiça primeiro, além das outras coisas para que fossem acrescentadas, Jesus vai ensinando também a essas pessoas, os seus discípulos, fazer o discipulado. Porque de fato o que mais nós estamos ansiosos é estar no reino de Deus. Ele está chamando: filhos, querem participar do meu reino? Então chame outros. Vamos fazer uma grande festa aqui para que o maior número de pessoas estejam junto com você nesse reino a qual eu tenho preparado para você. E dentro desse convite que Jesus fez diversas vezes: venham, participe, venham, venham. Nós temos aqui quase que um convite ao não discipulado no verso 67 e no versículo 68 do capítulo 6 de João, que diz assim: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Versículo 68 diz: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde iremos? Em algumas traduções diz: para quem iremos? Se só tu tens as palavras da vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos, para esses 12 apenas que estavam ali, se eles não queriam ir, a grande questão é que Jesus está fazendo um convite para ele, um convite não para ficar, um convite para ir embora. Um convite não para ser discípulo, um convite agora para deixar os convites que haviam sido feitos anteriormente, deixar a resposta sim e agora dar uma resposta não para o próprio Salvador e Senhor Jesus Cristo. Agora, quando eu olho para esse texto, nós precisamos relembrar, apesar de ser um capítulo bastante conhecido, às vezes o óbvio precisa ser lembrado, e eu quero trazer a memória para você do que causou isso. Por que é que Jesus faz essa pergunta e por que é que Pedro dá esse tipo de resposta? O capítulo 6, ele inicia com um dos milagres mais extraordinários de Jesus. O milagre da multiplicação de pães e peixe para mais de 5.000 pessoas. A partir do versículo 5 até o versículo 13, nós temos ali a oportunidade de termos as descrições do que estava acontecendo. E depois dessa pregação de Jesus, após o encantamento através daquela oratória extraordinária de Jesus para muita gente, a Bíblia descreve que eram mais de 5.000 pessoas. Por quê? Porque eram 5.000 homens, a qual era contabilizado, mas tinha mulheres, tinha crianças, era uma multidão gigante, olhando Jesus, ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus, e Jesus, claro,
Se você tem algumas pessoas que você admira pela sua didática, pela sua oratória, palestrantes extraordinários que pessoas pagam muito dinheiro para ouvir cada um deles, imagina Jesus. Jesus tinha uma didática assim incrível. As pessoas gostavam de estar com Jesus e tanto tempo passou, e você sabe, depois de muito tempo ali você sentado sem comer muita coisa, a fome aparece e agora Jesus olha para uma necessidade do ser humano. Uma coisa que nós aprendemos como cristãos é porque se em minha casa está faltando comida, então eu tenho um problema financeiro. Mas se na casa do meu vizinho está faltando comida, então em minha casa está faltando espiritualidade. É impossível eu olhar para as necessidades básicas do outro ser humano e não me compadecer dela. Não ter empatia pelo outro ser humano. Não é à toa que Jesus vai resumir os 10 mandamentos dizendo o seguinte: filhos, vocês têm aqui não é uma recomendação, mas é uma lei. Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amor, a essência do evangelho. E aqui Jesus vai olhar para uma necessidade do ser humano. Não só a necessidade ele vai olhar, mas ele vai atender a necessidade do ser humano. E você sabe, ele vai chamar o seu discípulo, vai falar com o Felipe, vai dizer: será que nós temos aí alguma coisa? André também ouve a situação: o que nós podemos fazer? Será que tem dinheiro aí para comprar pão para todas essas pessoas? Talvez uma pergunta um pouco sem sentido, porque no meio do deserto, como poderia ter pão, uma padaria, algo que pudesse ser feito naquele momento para comprar tanto pão, se nem os ingredientes básicos para fazer um pão teria naquele local? Mas uma pergunta de Jesus como essa faz com que os discípulos busquem algum tipo de solução, busquem algo para que pudesse trazer uma resposta para Jesus. Quando um garotinho levanta a mão e diz: olha aqui, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Jesus vai multiplicar. Ouça bem, Jesus, nosso querido Deus, está sempre disposto a multiplicar aquilo que nós estamos dispostos a compartilhar. E o detalhe é que quando você compartilha alguma coisa, não tem apenas a ver com a multiplicação para a sua vida. Porque às vezes nós somos um pouco egoístas e nós queremos mais e mais e mais e mais e mais. Nós temos um carro, nós queremos um outro, nós conquistamos uma coisa e queremos mais, nós ganhamos um pouco e queremos mais, e a gente sempre quer mais, mais, mais para a gente. Mas a multiplicação de Deus é uma multiplicação para o reino, é a base do cristianismo, o reino de Deus. Então, Deus muitas vezes multiplica aquilo que nós estamos dispostos a compartilhar para que o reino seja atendido, para que as pessoas sejam atendidas. Nós não fazemos ideia, mas a cada poucos segundos, segundo o relatório da ONU, pessoas morrem de fome no mundo. As pessoas estão morrendo cada vez mais e algumas delas estão sem nenhum tipo de suporte de algumas pessoas como nós, que nos dizemos cristãos. Nós precisamos olhar para o outro com o olhar de entender a necessidade do outro. Nós estamos perdendo cada vez mais a sensibilidade de olhar para o outro ser humano e ter compaixão pelo ser humano, mas isso Jesus nos ensina que não é o caminho, porque Jesus olha para aquela multidão e atende a necessidade básica das pessoas. Um outro aspecto é que nesse momento, após a multiplicação de pães e peixes, a multidão olha para Jesus, os seus discípulos. Quero lembrar a você aqui essa manhã de que Jesus não apenas tinha 12 discípulos, 12 eram os escolhidos, mas os discípulos eram muitos. Havia uma multidão ali encorajada em colocar Jesus como rei. Porque pensa comigo, esteja você no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer outro país, imagina um presidente que pudesse assumir a liderança de nosso país e esse presidente, essa pessoa tivesse a capacidade, o poder de fazer com que as pessoas não passassem mais fome.
Imagina você olhar para Jesus naquele momento e falar: olha, ele é um profeta diferente. Esse aqui é um profeta que nós esperávamos mesmo. Esse aqui é um profeta que não vai nos deixar mais passar necessidades. Teremos milagres a todo momento. Então vamos fazer o seguinte: vamos pegar Jesus e vamos colocar ele como rei. E o versículo 14 e versículo 15 diz assim, ó: depois de ver os sinais miraculosos que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo o rei à força, retirou-se sozinho para o monte. Jesus tinha alguns hábitos. Ir para o monte era um hábito de se aproximar, de se relacionar, de passar tempo de intimidade e relacionamento com o seu pai. E agora Jesus vai para o monte orar. Os discípulos olham para aquela situação e ficam se perguntando: não, pera, isso não é o que nós gostaríamos. Nós gostaríamos de verdade que Jesus assumisse a sua posição como rei dos judeus, a fim de, quem sabe, nós assumirmos também uma posição lá na política, termos nossos benefícios também. E os discípulos ficam frustrados. Alguns deles que têm a sua vida anterior, sua vida passada ali, antes de conhecer Jesus, com algumas profissões, eles voltam para as antigas profissões. Alguns deles vão para o barco, lá no barco vão para o meio do mar, e você já conhece, que no meio da madrugada Jesus está lá andando sobre as águas. Pedro pergunta para Jesus se podia ir ao seu encontro. Antes eles estão com medo, achando que é fantasma, e Pedro afunda, Jesus levanta Pedro ali, você conhece muito bem isso. Mas os versos seguintes vão dizer de que na manhã seguinte, não demorou muito, na manhã seguinte a multidão já estava do outro lado do mar, procurando Jesus, tentando encontrar Jesus. E agora eles estão buscando alternativas e encontraram um barco lá, e o barco já não estava, Jesus não tinha passado por ali, e agora eles vão tentando encontrar Jesus de alguma forma, estão buscando Jesus, enquanto Jesus já estava lá em Cafarnaum. E agora eles vão dizer no versículo 25, quando o encontraram quem? Encontraram Jesus, depois de muito procurar. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando é que chegastes aqui? E se aqueles homens, se aquelas pessoas, se aquela multidão queria colocar Jesus como o rei dos judeus, se Jesus tinha diversas pessoas seguindo ele, se nós trouxéssemos para a nossa realidade aqui hoje de mídias sociais, Jesus teria muitos seguidores, na sua timeline iria aparecendo diversos novos seguidores. Neste momento, as pessoas começam a mudar um pouco. Não que Jesus mude sua mensagem porque ela é única, mas Jesus dá mais profundidade à sua mensagem. Às vezes nós ensinamos nossos filhos, nossos netos, ensinamos as nossas crianças muitas historinhas bíblicas, e nós somos experts em historinhas bíblicas. Sabemos sobre Jonas, sabemos sobre Davi, sabemos sobre Samuel, sabemos sobre a multiplicação de pães e peixes. Historinhas. Mas às vezes nossos filhos, nossas crianças, nossos juvenis não têm profundidade em conhecimento. Quando eles crescem um pouco mais e alguns começam a argumentar com eles sobre alguns assuntos um pouco mais, que exige que um pouco mais de argumentação, de conhecimento, de base bíblica, as pessoas não têm isso, os nossos filhos não têm isso. Parece que esquecemos essa recomendação bíblica: examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Parece que esquecemos às vezes de que não só a Bíblia testifica de Deus, mas como nela encontramos vida eterna. Eu não creio que você está aqui por acaso. Você acordou nesta manhã, levantou cedo, conectou o seu celular, o seu computador, o seu qualquer equipamento, a internet, e se conectou aqui porque você deseja de alguma forma ter uma relação mais íntima com Jesus. De alguma forma você deseja ter vida e ter vida eterna. Quantas pessoas milionárias, uma declaração de Steve Jobs, por exemplo, ele declarou alguns anos atrás, enquanto estava num leito de morte, dizendo: eu entregaria tudo, os milhares, os bilhões de dólares, para que eu pudesse ter mais anos de vida.
E Deus está nos prometendo vida e vida é abundância, esperando apenas que cada um de nós tenhamos um pouco de consciência, esperando que um pouco de nós tenhamos um pouco de dedicação, um pouco mais de relacionamento com o autor da vida, a fim de que nós possamos ter vida e vida em abundância. E detalhe, entre um parênteses, isso não é algo que nós criamos para nós, é algo que Deus já fez para nós só aceitamos essa graça de Deus, nós só precisamos aceitar a graça de Deus. E a graça vem com a obediência àquilo que Ele deseja para a nossa vida. E aqui Jesus começa a dar essa profundidade na mensagem dele. E ele diz o seguinte no versículo 26, vocês estão aqui me procurando, mas é porque vocês estão interessados em pão. Vocês estão interessados em bênçãos. E aqui eu trago uma lição para a minha vida extremamente importante, porque às vezes nós estamos seguindo a Jesus, às vezes nós estamos buscando a Jesus, às vezes nós estamos indo a congregações, às igrejas, participando de pequenos grupos, de movimentos evangelísticos, mas querendo sempre uma bênção para nós mesmos, querendo sempre ser beneficiados por aquilo, estamos pedindo e pedindo e pedindo, Senhor, dá-nos pão, Senhor, dá-nos pão, nós estamos interessados em milagres, em milagres, em milagres de Jesus. Quando Jesus está trazendo uma mensagem muito mais profunda e está dizendo para os seus seguidores, para os seus discípulos, vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do milagre. E o risco que nós cristãos corremos muitas vezes é estar correndo atrás de milagres, correndo atrás de bênçãos, buscando e buscando a Jesus, mas porque nós estamos interessados apenas em benefícios e não estarmos interessados em passar tempo de intimidade com o nosso Deus Criador. É Jesus olhando para os seus discípulos dizendo, vocês estão aqui porque vocês estão interessados nos pães. Versículo 27 diz assim, não trabalhem pela comida que se estraga, Jesus diz, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará. Deus o Pai nele colocou o selo de aprovação. Deus enviou Jesus como alguém que poderia trazer esperança para esse mundo. Quando Jesus esteve aqui, ele tinha um propósito de vida. Primeiro, reivindicar o caráter de Deus. Segundo, salvar a mim e salvar a você. Quando aqueles homens e mulheres queriam entronizar a Jesus, colocar ele como rei, ele entendia seu propósito. Não perdeu em nenhum momento o foco do seu propósito aqui. O que acontece é que às vezes nós perdemos o nosso propósito. Às vezes nós estamos fugindo da presença de Deus, buscando bênçãos próprias, buscando que as orações nossas sejam atendidas de acordo com aquilo que eu quero para a minha vida. Nós oramos, Senhor, faça-se a tua vontade. Mas no fundo, nós estamos pedindo, se ela for igual à minha, vai ser melhor. Nós temos essa característica, nós somos egoístas, nós temos isso. E Jesus está falando, não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, é importante seu trabalho, obviamente. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar recursos, você precisa sustentar a sua família. Você precisa, faça isso, mas isso não é a sua prioridade. Prioriza as coisas do alto, prioriza a comida que vem dos céus, prioriza o pão da vida, prioriza a água da vida. Versículo 30 diz que, então, lhe perguntaram. Jesus estava se apresentando como Senhor e Salvador para eles. Ele está falando, vocês precisam crer naquele que Deus enviou, e eu sou aquele que Deus enviou. E agora essas pessoas, essa multidão vão perguntar para Jesus, que sinal miraculoso? O que mais você fará para que creiamos em ti, que realmente é o Messias? O que mais você fará? Aí eu olho para isso e eu começo a perceber que essa multidão tem algumas características que eu tenho.
Porque Jesus acabara de fazer um milagre para eles. Jesus tinha multiplicado pães e peixes para mais de 5.000 pessoas. E essa multidão está perguntando a Jesus assim, ó, o que é que o Senhor fará para que nós creiamos em Ti? Que outro milagre o Senhor fará? Já haviam esquecido do milagre que Jesus tinha feito algumas horas atrás. Já tinham esquecido. E quantas vezes, queridos, nós somos um pouquinho assim. Deus tem feito milagres constantemente em nossa vida, temos recebido bênçãos de Deus constantemente, mas na verdade nós esquecemos dos milagres que Deus. Abre seu microfone, Jackson. Oh, Jefferson fechou o microfone. Aí, abri. Oh, sorry. E não sei aonde parou, mas quantas vezes nós estamos buscando os milagres e quando Deus está ansioso num relacionamento conosco mais autêntico. E aqui é Jesus falando o seguinte, filhos, que sinal vocês querem? Eu acabei de multiplicar pães e peixes. Estou aqui contextualizando. Mas o povo tinha esquecido. Quantas vezes nós também esquecemos dos milagres de Jesus? Se nós parássemos de olhar um pouco mais para o futuro e olhássemos mais para o passado, ou quem sabe, mais importante do que o passado, olhássemos para esse presente, conseguiríamos enxergar com maior clareza que nós não fazemos força para respirar. Que nosso coração está batendo, que nosso sistema imunológico está trabalhando, que nosso estômago, tudo está acontecendo, milagres estão acontecendo nos mínimos detalhes em cada uma de nossas vidas. E se nós fôssemos um pouco mais detalhistas, Deus está realizando milagre constantemente. Mas assim como essa multidão, às vezes nós estamos pedindo, Senhor, o que é que o Senhor fará mais para que nós vejamos e creiamos em Ti? O que mais o Senhor mostrará? E um pouco para o final do capítulo, Jesus vai argumentando com eles, vai ensinando eles, mas essa multidão que agora tinha milhares seguindo a Jesus, agora alguns já vão se distanciando. Para nossa realidade, agora alguns dislikes começam a acontecer. Algumas pessoas param de seguir a Jesus, algumas vão se afastando. E começam, inclusive, a olhar para Jesus e dizer, mas nós temos alguém que é maior que o Senhor está falando que Deus enviou, que você é o Filho de Deus, de que você é o Messias, mas calma, Jesus. Nós temos alguém que é maior, nós temos Moisés. Volte ao primeiro século, olhe para judeus que estão agora, que a sua base é em reconhecer, em seguir as leis da Torá, em pensar que o personagem principal para eles era Moisés. E eles agora começam a dizer, mas olha só, Moisés deu comida, deu pão para os nossos antepassados e o Senhor não quer nos dar pão. Moisés é maior que o Senhor. E Jesus vai responder eles na mesma medida e vai dizer, vocês querem falar dos seus antepassados? Deixa eu dizer a vocês, porque quem deu o pão para vocês no deserto não foi Moisés, quem deu o pão para vocês no deserto foi Deus. E esse mesmo Deus envia o pão da vida, envia a água da vida, a qual sou eu. É importante que vocês creiam em mim. Tanto que temos tantos versos que dão uma ênfase nisso. Quem crer em quem? Crer no Evangelho. Quem é o Evangelho? É Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, a crença faz base e faz parte da vida daquele que decide seguir a Jesus. Paulo vai dizer, nós somos salvos mediante a fé, crer. Mediante a fé em quem? Em Jesus. E ele complementa, isso não vem de vós, para que vocês não se gloriem, para que vocês não achem que são bons, porque vocês acordam cedo, porque vocês estão orando a Deus logo cedo, para que vocês achem que são expert e por isso vocês tiveram salvação. Não, isso não vem de vós, sou eu que planto em cada um de vocês. E para ir para a parte final, versículo 56, Jesus diz assim, ó, todo o que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa.
Este é o pão que desceu do céu. Jesus está falando, eu sou o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram do maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão, que pão é esse? Jesus Cristo, o autor da vida. Quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Em outras palavras, Jesus está chamando aquela multidão ao comprometimento. Em uma geração onde as pessoas não querem se comprometer. Em uma geração onde as pessoas dizem o que? Acordar cedo para buscar a Deus? Não, isso eu não quero. Em uma geração onde as pessoas estão estudando a lição da escola sabatina somente quando as convém, ou seja, somente quando vão passar, quando vão ser professores alguns. Alguns estudam a lição somente quando serão professores nas suas classes. Alguns estudam vez ou outra, alguns nem estudam. Eu estou falando de um aspecto tão pequeno da nossa caminhada cristã, porque tudo tem um grande poder de influência sobre nós, mas a verdade é que nós não queremos nos comprometer com nada. E nossas igrejas, olhe para elas, olhe para nossas igrejas. Pode ter 50 pessoas, pode ter 30, pode ter 500, 2.000, mas o percentual de pessoas que se comprometem com a missão é extremamente baixa em qualquer igreja que nós estamos. Por que será que nós não nos aprofundamos nesse comprometimento com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? E está dizendo, todo que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Essa frase ela se resume em compromisso, em obediência, em discipulado. É isso que Jesus está chamando essas pessoas. Vocês vieram aqui somente para receber milagres, mas eu estou pedindo muito mais de vocês. Eu estou pedindo que vocês tenham comprometimento comigo, que vocês tenham relacionamento comigo. É isso que eu estou pedindo para vocês. Só que aquela multidão olha para esse apelo de Jesus. Olha para essa argumentação e para essa pregação de Jesus. E o versículo 60 diz, ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é a palavra, quem consegue ouvi-la? E o versículo 66 diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos, que eram muito mais de 12, daquela hora em diante, muito da multidão voltaram atrás e deixaram de seguir Jesus. Pergunto para você, querido irmão, querida irmã, quando as coisas não acontecem na sua caminhada de vida, quando suas orações não são atendidas, quando o milagre não acontece, quando o pão não vem, como você reage diante dessa situação? O que lhe motivou a acordar essa manhã e vir aqui participar dessa adoração a Deus? O que tem nos motivado a ir a uma igreja? Porque às vezes nós podemos estar envolvidos com as coisas espirituais, mas está longe de Jesus. Porque para o mal, pouco importa se nós nos perderemos dentro ou fora da igreja, pouco importa. Às vezes nós estamos conectados com as coisas espirituais, mas nós estamos longe do autor das coisas espirituais. Não é à toa que Jesus disse, em vão esse povo me adora, os seus lábios estão cantando sobre mim, mas seu coração está longe. Quantas vezes nós estamos envolvidos com as coisas espirituais, mas Jesus está bem longe da gente. O chamado de Jesus para cada um de nós é de comprometimento, é de relacionamento, é de discipulado. E às vezes quando as coisas não saem da forma que nós gostaríamos, nós nos distanciamos de Jesus. Essa multidão toda foi para longe de Jesus, abandonaram Jesus. E então agora voltamos aos primeiros versos que nós lemos e encerramos. Versículo 67, todos foram embora. Uma multidão que tinha seguido a Jesus, uma multidão que queria entronizar Jesus como rei, uma multidão que queria colocar Jesus como rei à força. Essa multidão já começa a ir embora e todo esse grupo de pessoas, desse grupo de pessoas, apenas 12 ficam lá com Jesus. E agora Jesus olha para esses 12 e pergunta para eles, vocês também não querem ir? Versículo 67, vocês também não querem ir?
Eu chamei uma multidão para comprometimento, para um relacionamento, para termos intimidade, para termos algo muito mais profundo, mas a multidão foi embora. Vocês também não querem ir porque ir é mais fácil, porque vir aqui e querer só pão é muito fácil. Eu sentar nos bancos da igreja e querer só bênção é muito fácil, mas Jesus está pedindo muito mais de nós. Jesus está pedindo, vá a uma igreja e entregue uma adoração autêntica e verdadeira realmente. Quando foi a última vez, queridos, que você entrou numa igreja e você sentiu o arder do seu coração pelo Espírito Santo? Quando foi a última vez que você esteve na presença de Cristo Jesus e disse, Senhor, não retires de mim o teu Espírito? Quando foi a última vez que você sentiu o arder de Deus no seu coração e disse, Pai, permanece comigo para sempre, sempre? Quando foi a última vez? Às vezes nossa caminhada cristã ela se resume a hábitos de ir à igreja, hábitos de participar de um pequeno grupo, hábitos. Mas esses hábitos não salvarão você. Quem salva é Jesus Cristo. Por isso é importante que você realmente, em suas meditações, em sua oração, na leitura da Bíblia, na leitura de bons livros, quando você ouve boas canções, que realmente elas tenham intencionalidade para você ter proximidade com Jesus. E o último verso diz, para onde iremos, Senhor? Se só Tu tens as palavras da vida eterna, para onde iremos? Nós não temos para onde ir, igreja. Não temos, queridos. Nós só temos uma pessoa. Aqui nós podemos correr e ter esperança. É a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, o meu convite, meu apelo para o seu coração essa manhã, não importa se de repente nossa caminhada cristã é feita de altos e baixos, sazonais, não importa. O que nós somos chamados por Jesus é, tenha um relacionamento comigo. A coisa está boa, as coisas estão bons, continue me adorando, continue tendo proximidade comigo. As coisas estão ruins, continue tendo intimidade comigo. Coma da minha carne, beba do meu sangue, comprometimento, discipulado, proximidade de relacionamento. Para que então nós possamos falar as palavras que Pedro disse. Senhor, para onde eu irei, se só Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Rosê, é para orar? Sim, Jefferson, por favor, oração. Oremos. Maravilhoso Deus, Criador, Redentor, Salvador, que nos chamou para comprometimento, que nos chama a um discipulado, que nos chama para que nossa vida, nossa caminhada espiritual seja realmente autêntica e verdadeira, para que os nossos lábios cantem de Ti, mas que também nosso coração esteja próximo de Ti. Nós estamos aqui nessa manhã, Pai, porque de nós não tem bem algum, mas nós clamamos ao poder do Espírito Santo, para que o Senhor reine em nós, para que frases como a de Paulo, que agora o Senhor vive em cada um de nós, possa ser dita por cada um dos seus filhos aqui essa manhã presentes. Faz o melhor do Senhor em nós, realiza os milagres necessários, reaviva-nos espiritualmente, faz-nos ter comprometimento e profundidade contigo, faz-nos examinar as tuas escrituras, faz com que nós não busquemos o Senhor somente para ter milagres, para ter benefícios, mas façamos uma adoração de entrega, de sacrifício, de entregar um coração arrebentado, destruído, mas que o Senhor vai moldar, que o Senhor vai permanecer nele. Vive nossa vida, Pai, é isso que nós pedimos, porque se o Senhor estiver em nós, todas as demais coisas serão acrescentadas. Fica conosco durante esse dia, nós clamamos em nome de Jesus, porque cremos que o Senhor é o Filho de Deus, cremos que o Senhor é o nosso Salvador, e nós não temos para onde ir, a não ser correr para os teus braços, em nome de Jesus, amém.